Logo depois de irmos à Neoquímica Arena, onde está o Luiz Fabiani, temos o hino do Corinthians ao fundo aí. Daqui a pouquinho, Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Fala aí, Fabiani, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, todo mundo que tá aí na bancada. É isso mesmo, é o jogo mais importante do Corinthians até o presente momento da temporada. Fundamental fazer um resultado lá no Equador, ao menos se manter vivo, para se colocar em condições de, na Neoquímica Arena, confirmar a vaga na fase de grupos. Algumas situações em abertos, 3 desfalques confirmados, casos de Angileri, que não está inscrito na Libertadores, de Igor Coronado e de Ranielli. Esses dois, entregues ao departamento médico, não ficam à disposição de Ramon Dias. Logo mais, daqui uns 10, 15 minutos, devemos ter a confirmação oficial da escalação. E o Garro vai jogar ou não vai, ô Fabiani? Então, essa definição do Garro é capaz até que nem o próprio Ramon Dias tenha até agora, porque ele passaria por testes no vestiário para sim o Corinthians confirmar a presença dele ou não na escalação inicial. Caso o Garro não tenha condições de jogar uma minutagem considerável, aí naturalmente ele deve optar por aquilo que fez contra o Mirassol, a entrada do Romero e uma troca de esquema tático para um 4-3-3. Vamos ver, o Garro já deve ter passado por esses exames, eu estou no aguardo aqui. A Conmebol costuma divulgar a escalação 1h15 antes dos jogos, então daqui 12 minutos aí devemos ter a relação do Timão. O Angileri não pode, que não está inscrito nessa fase. Isso. Mas vai ser Isso. Vai ser titular. A inscrição para essa fase da pré-Libertadores ela é a mesma da fase 2, então são aqueles atletas que estavam à disposição para o duelo contra a Universidade Central. Como o Angileri ainda não tinha sido registrado para tempo daquela partida, agora ele só joga Libertadores pelo Corinthians se o Corinthians chegar à fase de grupos. Eu vi os 2 jogos de Barcelona e o Nacional. Eu vi o de volta só. O time do Barça é ruim. É ruim. O É Barcelona é melhor que a Universidade Central. É um time mais experiente. Eu acho que é melhor. Não sei não, hein? Tecnicamente é melhor. Não sei não, hein? Viu, compete menos, viu? É um time que joga bem aberto. Joga bem aberto. O treinador foi jogador. Sim. Segundo o Castilho foi jogador, treinador dele. Sim. Tá, o Byron Castilho e o Felipe Caicedo são jogadores de seleção, estão fora. O Solano é bom jogador, que joga pelos lados. O Rivero é o goleador. O Pineda tá Solano fora, também né? tá fora. O Caicedo tem uma chancezinha de jogar, O Solano né? tá fora hoje? Christian Solano, Byron Castilho, Jesus Trindade, Aníbal Chala, João Rojas e Felipe Caicedo. 6 desfalques. Ixi, Maria, então O esquece. Caicedo não tinha uma chancezinha ali? Também ia fazer um teste ali, não ia não, o Fabiani? Ele foi desfalque do Barcelona nos últimos jogos e pelo cronograma e até mesmo o material que a assessoria de imprensa do Barcelona enviou a nós da imprensa, ele consta ainda como um dos atletas entregues ao departamento médico. A gente sabe, sempre esses caras podem aparecer de última hora, ainda mais num jogo em casa, mas realmente no material enviado a nós da imprensa ele consta como um dos atletas o Corinthians lesionados. ganha, até ganha bem. Pode até ganhar bem hoje. Se não entrar na nhaca que foi no jogo de ida contra a Universidade Central, o Corinthians ganha dessa equipe do Barcelona. Até porque O Corinthians deveria fazer o seguinte, time titular hoje, faz um placar decente lá, um 3-0, resolve o jogo na ida, para depois colocar time titular contra o Santos e dar um refresco depois, né? E dar um refresquinho. Dá pra e a semana fazer. que vem no jogo da volta, se a classificação for encaminhada hoje, dá para dar um Mas o que é a alívio ali. classificação encaminhada? 2-0? 3-0. Mas não é. Acho que É toca difícil 3-0 ter jogo hoje. barbado em Libertadores também. É difícil. 1-0 pra mim é um grande resultado. É um grande Contra a resultado. Universidade Central, lá se o Corinthians tivesse caprichado, Não, teria feito. Capri, vamos falar a verdade. Teria o Corinthians feito. tem que ir com força máxima pra mim nos 3 jogos. Claro. Entendeu? Vai hoje. Mas e o Garro? O Garro, de fato, o Fabiani já trouxe N vezes aqui a informação. O Garro, ele não tá 100% com o joelho. Então, talvez, uma vez que o Corinthians não vai ser tão ofensivo assim no meu ponto de vista, jogando fora de casa, talvez daria uma segurada no Garro, para que ele possa ter 100% das condições no fim de semana e na semana que vem no jogo de volta, Fabi. Que até condiciona a participação ou não do Garro no jogo. Choveu muito em Guayaquil durante a semana, inclusive hoje, vários pontos de alagamento na cidade, e esse gramado do Estádio Monumental de Guayaquil, ele é conhecido por não ter uma drenagem tão boa. Então a tendência é de um gramado muito pesado, com a bola correndo menos, e a gente sabe que pro jogador que está sujeito a ter uma lesão, às vezes é um complicador. Então isso pode influenciar, mesmo que o Garro esteja 80%, 90%, talvez naquele teste do gramado, vendo como é que tá o campo, é capaz que ele fique de fora. Vamos ver.
ô, Fabiano, ele é bivice da Libertadores. É. Foi vice em 90 e 98. contra o Olímpia É verdade. e em 98 contra o Vasco. E ele foi semifinalista recente contra o Grêmio e contra o Flamengo. É o único time fora do eixo Brasil e Argentina que tem chegado ele mais... deu- Ah, o Del Valle campeão, também, né? Então, O Del Valle aos Ele pouquinhos aí. foi campeão, né? Mas então, mas O único título o equatoriano. Equador, é o Equador que tem incomodado um pouquinho mais aí, não é? O Barcelona chegou a eliminar recentemente Santos e Palmeiras. Não é o mesmo time com o Dias, o argentino, meio campista, entre outros atletas que Palmeiras chamaram a foi em atenção. 19. Palmeiras foi em E aí 19. caiu pro Flamengo Exatamente. nas semifinais, depois de ter eliminado o Fluminense nas quartas. É isso aí mesmo. Bom, e o meu ponto de vista é o seguinte, uma vez que o Coronado também não joga, eu fico curioso só para saber se o Garro não tiver condições pelo fato do gramado estar muito pesado e o Coronado não jogar, quem que faz a meiuca aí? Ou ele vai É botar Thales o Magno, Romero, Romero, quem que é? Se o bobear, ele põe o Charles. Nossa. Contra o Mirassol, ele teve um esquema num 4-3-3, então 3 jogadores de meio de campo, 2 pontas e um atacante. E aí revezava essa função de articulador. Por vezes o Memphis baixava por dentro para construir, por vezes o Romero como um segundo atacante, e o Breno Bidon foi quem assumiu mais essa responsabilidade, deixando o Carrilho e o José Martínez atrás. Então, por mais que ele seja um segundo volante de origem, nessa ausência dos 2 meias, ele acaba sendo uma solução interessante para ser esse articulador do timão. E a Posso zaga, discordar hein? de vocês? Claro que pode. Não, Deve. você vai perguntar da zaga. Só Vai, queria pergunta saber da zaga. O sim, Félix Torres vai jogar vai. hoje? Porque não sei se ele virou titular agora do Ramon, é isso? Ó, KP, você como foi setorista por bons anos, sabe que quando o cara concede uma entrevista coletiva antes do jogo, provavelmente ele vai jogar. E foi o caso, o Félix Torres atendeu a imprensa ontem no hotel do Corinthians em também Guayaquil. ele é e ele já equatoriano, foi né? titular. É E equatoriano. até um Ele jogou no destaque, Barcelona. até um ídolo destaque, lá, hein? 30 jornalistas equatorianos presentes na entrevista. Então, o cara é realmente aclamado Eu por não lá. acho ele ruim, viu, Fabiano? Eu acho que ele tá vivendo um bom momento. Um jogador desse que marcou muito bem o Vinícius Júnior no Brasil e Equador. Muito melhor que o Marcou Kaká. muito bem o Messi. Muito melhor que Ele o marcou Kaká. muito bem o Messi e o Vinícius Júnior. E não consegue acertar uma bola no Corinthians, cara. É um negócio impressionante isso. Muito Essa- melhor que o Kaká. Pessadinha quer discordar do quê da gente? Primeiro, o Félix ele precisa jogar na direita. Quando ele joga com o Ramalho, o técnico coloca na esquerda. Eu testaria de lateral direito, ô, Kessá. Mas ele Eu precisa, testaria de mas lateral ele direito. precisa jogar pela direita. Porque o jogador, quando é mediano, ele tem dificuldades para. O cara, quando é bom de bola, ele joga em qualquer canto do campo. O que eu vou discordar é o seguinte: diante desta informação do Garro, né, Fabiano? O Garro perdeu praticamente a metade inicial da fase de grupos. Eu deixaria o Garro hoje no banco. Dependendo da dificuldade, coloca o Garro no segundo tempo. Se o jogo não estiver difícil, não sabemos, deixa o Garro pro jogo do domingo contra o Santos Mas do tu Neymar. tem o Garro hoje. Eu faria isso. Sabe por quê? Mas tu Porque não tem o Mas eu depois tem o concordo com jogo isso, da... viu? Hã? Eu concordo com você. Eu- Não, não Depois dá tem o pra- jogo da não quarta. dá pra arriscar Isso, o nós Garro. concordamos. Não, mas tu não tem o Coronado. Se ele tá no banco, ele Mas pode o jogar. Romero foi bem no último jogo, ajudando Mas a pra esse desenvolver. jogo, tu te abrir de cara nesse jogo. Mas um não gramado sei. pesado, você estoura o joelho do cara, que é o seu melhor jogar. jogador. E aí? Libera Pretzel, o cara. Jogar Carrilho. com 3 libera o atacantes, um Carrilho. gramado pesado, Tem onde os que- caras estão tem que habituados. jogar Mas você com tem o Romero pra correr pros inteligência. caras, né? O Carrilho pode fazer essa função. Inteligência Carrilho, inteligência hoje para voltar com um bom resultado do Equador. E o que é um bom resultado? Uma vitória magra, um bom resultado. Time titular contra o Santos, com Total, Garro inclusive. E Na na quarta-feira quarta-feira, resolve em lógico, casa a classificação. Eu, pelo menos, vejo dessa O Corinthians maneira. vai passar. Vai passar do eu Barcelona. também acho que vai. Ah, e outra passar. coisa, o Romero tá Não pedindo... passar, vai pra Copa Sul-Americana. O Romero tá pedindo passagem há muito tempo. Gostem ou não. Cabe no titular? Nesse momento, sim. Onde? Ah, não. Sim, eu acho que sim. Onde? Opa, esse Escala cara- o Eu acho- Corinthians com o eu Romero acho o Thales titular. Magno mais jogador do que ele ter que Não, ser não, eu mais também titular eu do ia que o citar o Romero. Thales, eu ia citar o Thales também, mas o Thales tem um problema lá que o técnico não curte, pô, não curte. Mas você põe o Romero ele entra aos onde? 39 de Aqui, ó, todo jogo. Garro, Depay e Yuri não podem sair. Mas você pode fazer um quarteto Garro, Romero, Memphis e Yuri. O Carrillo um pouquinho menos avançado. E o Martínez. E um primeiro volante, você escolhe o primeiro volante. Aí na Aberto marcação... o time, hein? Hã? Abre o time, hein? Então, mas arrojo de vez em quando faz bem pro futebol. É, o que verdade. o torcedor corintiano quer.